muita saúde, vacinado se possível, e a gente vai ter esses 20 a 30 minutinhos aqui para contar um pouquinho da nossa estratégia, do nosso case, e como a Neo Energia usa o ecossistema para apoiar a nossa estratégia de inovação e sustentabilidade. Mas antes de começar a falar da Neo Energia, eu queria falar um pouquinho de mim, né? Acho que é super importante que eu me apresente aqui, né? Eu sou Bruno Melchior, engenheiro de produção de formação, mestre em administração, e sou atualmente gerente de inovação corporativa do grupo. Estou nesse cargo há pouco mais de um ano, mas na área eu estou há 3 anos. Eu tenho 5 anos de companhia. Comecei aqui, embora engenheiro, no jurídico da companhia. Minha carreira foi construída em cima disso e teve uma grande transformação nos últimos 3 anos, quando eu encontrei aí o universo da inovação. Foi por aí que eu me apaixonei e é nisso que eu acordo todo dia disposto a mudar o mundo, né? E quando eu trago aqui a foto da minha família, né, minhas 2 filhas, minha esposa, Maria e Luísa, as pequenas, eu pergunto para vocês o que essa foto tem a ver com o tema que a gente vai tratar aqui, e eu digo que tem tudo. Confesso que no começo a minha visão de sustentabilidade era uma visão bem restrita, eu não entendia muito bem o conceito de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, achava que estava estritamente ligado à questão de meio ambiente, mas a gente vai ver aqui que é muito maior, e é por elas, pelas pequenas, que eu hoje estou nessa área, na Superintendência de Inovação e Sustentabilidade, porque desenvolvimento sustentável é isso, né? É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações, e é um desenvolvimento que não esgote os recursos para o futuro. Então é por isso, pessoal, é por isso que a gente pensa em sustentabilidade, né? Não é abraçar árvore, é um conceito muito importante, é a gente desenvolver os nossos negócios, é a gente desenvolver as nossas atividades preocupado com o futuro dessa geração, mas também das próximas que virão. Então, avançando um pouquinho para que vocês conheçam a Neo Energia, né? Quem é essa companhia? Muita gente só conhece empresas de eletricidade quando falta energia em casa, mas esse cenário está cada vez mudando mais rápido. A gente vai entender que o papel das empresas de energia vai ser vital nesse futuro que a gente está buscando, nesse futuro mais neutro em carbono, nesse futuro mais sustentável. E a Neo Energia é um player muito relevante aqui dentro do contexto brasileiro. A gente é uma das líderes aqui em energia no país, a gente é uma empresa de capital aberto, compõe o índice de sustentabilidade da Bolsa, são empresas que atendem a requisitos bastante rigorosos dentro de suas atividades para que possam compor esse índice. A gente faz parte da cadeia toda de energia, ou seja, a gente trabalha com geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia. A gente tem mais de 15 milhões de clientes, mais de 15 milhões de contratos, a gente estima que a gente atenda aí a cerca de 40 milhões de pessoas, se a gente fizer mais ou menos uma média de pessoas por residência. A gente é muito grande também no negócio de geração, a gente tem 4 GB de energia aí já instalada para geração em operação, mais 1 GB em construção, e cerca de 90% dessa energia, 88% dessa energia de fontes renováveis. E no negócio de transmissão também a gente está numa expansão brutal. A gente tem 1.400 quilômetros de linha de transmissão construídas e operando, e cerca de mais 4.000 em construção, que vão realmente multiplicar o nosso negócio de transmissão no curto prazo. Então, conhecendo um pouco da Neo Energia, entrando um pouquinho mais de detalhe, a gente é um grupo que já está no país há mais de 20 anos, a gente é controlado pelo Grupo Iberdrola, que eu vou apresentar a seguir um pouquinho de o que é esse grupo dentro do contexto energético mundial. A gente está presente em 18 estados brasileiros, ou seja, estamos quase em tudo dentro desses nossos negócios. O nosso principal negócio em termos de volume é o negócio de distribuição. Então, a gente está presente aí nos estados da Bahia, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Brasília e também algumas cidades do interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, esses 15 milhões de clientes vêm desse negócio de distribuição. E esse controle do Grupo Espanhol Iberdrola é muito importante. E aí, vocês podem me perguntar o porquê, né? Por que a Iberdrola é importante? Simplesmente porque é um grupo que anteviu o futuro, é um grupo que foi pioneiro em energia eólica no mundo. Hoje, se a gente fala de fontes renováveis, a gente fala de solar, mas a gente fala da importância aí da energia eólica. Então, o grupo mudou a sua estratégia, o grupo verteu seus esforços há 20 anos atrás em energia eólica e hoje se posiciona como líder mundial aí nesse tipo de energia. Somos um dos líderes mundiais em energias renováveis.
mais de 100 milhões de pessoas impactadas pelo nosso negócio, e aqui a gente começa a nossa discussão do case. E eles são protagonistas na transição energética e combate às mudanças climáticas. Então, a bandeira que a Iberdrola defende em todos os seus países onde atua tem sempre inovação como pano de fundo, né? A inovação é um potencializador, é um acelerador dessa estratégia de transição energética para combate a mudanças climáticas. E quando a gente fala de sustentabilidade, muitas vezes a gente pensa naquele compromisso raso, né? Naquele compromisso que as pessoas falam de discurso, mas na prática é muito diferente. Aqui no grupo é totalmente diferente. A gente tem metas tangíveis, a gente tem metas claras, a gente tem metas públicas para que a gente descarbonize os nossos negócios. Então, até 50% em 2030, com relação a 2007, e a neutralidade de carbono até 2050. A gente tem um compromisso muito claro com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente fala principalmente de energia limpa e acessível e também de ação no combate contra as mudanças climáticas. A gente tem isso não só na Iberdrola, mas na Neoenergia, carregando essa bandeira de uma forma muito, muito, muito forte. E a gente tem a nossa estratégia do grupo conectando inovação e sustentabilidade. Então, a nossa intenção é descarbonizar os nossos negócios, sim, mas mais do que isso é a gente mudar o mundo, é a gente impactar a sociedade de uma maneira positiva nesse rumo à descarbonização, diria. E quando a gente fala da visão tecnológica do grupo, a gente vê claramente que o que puxa isso é a descarbonização da energia e a eletrificação da demanda. Então, a gente acredita nesse mundo mais sustentável, a inovação está a serviço desse propósito e a gente defende muito a bandeira da economia neutra em carbono até 2050. Então, a gente precisa, com certeza, democratizar tecnologias, universalizar tecnologias para que a gente possa ter a sociedade cada vez mais limpa em termos de emissão de carbono e que a gente possa garantir a acessibilidade dessa energia limpa a todo mundo. Então, se a gente olha aqui a questão da descarbonização de energia e a integração dos sistemas de rede, a gente vai estar olhando aqui de diversas fontes energéticas, a gente está falando de solar, hídrica, offshore, eólicas, baterias também, como suporte a essa descarbonização da energia. E quando a gente fala da eletrificação da demanda, a gente tem uma série de segmentos em que a gente pode atuar. A gente está falando de aquecimento residencial e industrial, a gente está falando da mobilidade elétrica, que muito se fala atualmente, mas que depende dessa eletrificação da economia para a gente realmente fazer a eletromobilidade vingar, a geração distribuída, que a gente vai discutir cada vez mais o papel do consumidor sendo autônomo, do consumidor assumindo a sua autogeração. Claro que o papel das redes de distribuição permanecem importantes por conta da intermitência, né? As fontes renováveis normalmente não conseguem gerar energia por 24 horas, então essa relação, esse relacionamento com a rede continua muito importante. E a gente está falando de um consumidor cada vez mais exigente, um consumidor que demanda soluções mais inteligentes. Então, aquela brincadeira que eu fiz de lembrar da companhia de energia quando falta luz em casa, esse papel cada vez mais se transforma, cada vez mais o consumidor quer saber da fonte de energia, quer saber de quais recursos ele pode habilitar através da energia que chega à sua casa. E, por fim, a gente fala de hidrogênio verde. Hidrogênio verde é uma grande aposta do grupo para o futuro. Economicamente, a gente ainda caminha para uma viabilização dessa tecnologia, mas a gente já entende que ela vai ser super importante para setores específicos, para que a gente possa cumprir esse compromisso de neutralidade. Então, falando da neoenergia e das verticais de inovação, é importante que vocês entendam que aqui a gente tem inovação puxada pela estratégia do negócio. Então, quando a gente fala de otimização de capital, excelência operacional, crescimento rentável, foco no cliente, isso tudo dentro dos pilares de mais energia renovável e mais inteligente, mais redes renováveis e mais inteligentes, e mais soluções para o consumidor e mais inteligentes, a gente está olhando para a sustentabilidade do fim. Então, eu coloquei aqui alguns direcionadores, que são soluções inteligentes para os clientes residenciais, soluções para a rede elétrica do futuro, gestão de recursos energéticos distribuídos, tecnologia para a integração de energias renováveis, tecnologias avançadas para a operação e manutenção e soluções de mobilidade elétrica. Tudo isso a gente inova para ser sustentável e para levantar essa bandeira. Mas é óbvio que uma companhia desse tamanho, ela é relevante nesse contexto, a gente quer sim ser protagonista desse processo, mas a gente sabe que a gente não vai fazer isso sozinho. Então, a gente domina muito bem o negócio de energia, a gente é pioneiro, a gente é protagonista desse cenário do setor elétrico,
mas a gente acredita muito que muitas das soluções estão lá no nosso cliente. Então, entender cada vez melhor o nosso cliente é a chave para a gente poder desenhar esse tipo de solução. A gente sabe que a gente não vai fazer isso de dentro para fora, pelo contrário, o que a gente quer é trabalhar muito na parceria de fora para dentro, não só para ouvir os nossos clientes, mas para a gente também atrair empresas de base tecnológica, de outras soluções que possam influenciar nesse nosso grande objetivo. A gente tem uma base gigante de ativos dentro da companhia. Como eu falei, a gente está em toda a cadeia do setor elétrico e cada vez mais a gente está trabalhando para desburocratizar, para simplificar, para flexibilizar a nossa relação com parceiros do ecossistema. Então, hoje a gente tem uma base de ativos que é gigante para validar soluções tecnológicas que podem escalar rapidamente e influenciar o nosso país e mundialmente falando pela Iberdrola, e a gente quer fazer esse futuro sustentável por meio de ajuda de parceiros. A gente sabe que sem eles a gente não consegue chegar onde a gente objetiva. E isso é reforçado pela nossa política de inovação. Então, a nossa política de inovação dentro da Neoenergia, ela pressupõe um modelo aberto e descentralizado. Ele é aberto porque ele não é deliberado por nenhuma área, embora nós façamos parte da Superintendência de Inovação e Sustentabilidade. O que a gente faz é coordenar o tema e construir isso junto com as áreas de negócio. Obviamente, está na ponta quem conhece das dores, quem conhece dos problemas e quem tem os recursos para viabilizar esse processo de inovação sustentável. Então, esse modelo é aberto porque conta com a colaboração de todos dentro da companhia e ele é descentralizado também aqui dentro desse contexto. Esse modelo aberto e descentralizado não só é aberto para dentro, quanto é aberto para fora. A gente quer construir isso junto com esses parceiros. A gente, de fato, quer fazer a coisa acontecer por meio de colaboração e a gente apenas, como superintendência, coordena esse tema, mas a gente tem visto aqui dentro da companhia a aceleração brutal desse processo, a quantidade de soluções que a gente tem com qualidade, fruto do ecossistema, e cada vez mais a gente trabalha nesse modelo para que a coisa aconteça. Como eu falei, essa atuação em rede ela é puxada não só por startups, a gente trabalha também com universidades, com centros de inovação e tecnologia, com provedores tecnológicos, com os próprios clientes e áreas de negócio. É super importante frisar aqui que as startups têm um papel altamente relevante nesse processo. Nos últimos 2 anos aí a gente acelerou muito a nossa estratégia de trabalho com startups. Esse ano a gente se posicionou aí como top 2 em energias renováveis, top 4 dentro do setor de energia geral aí no ranking da 100 Open Startups. Então, a gente tem tentado fazer e tem evoluído muito o modelo de colaboração com startups, mas a gente tem outros caminhos dentro da companhia, vou mostrar para vocês. Para os que não conhecem, o setor elétrico ele é regulado aí pela ANEEL e existe um programa de P&D, um programa de pesquisa e desenvolvimento que nos obriga a investir uma parte dos nossos recursos em inovação. Então, esse é um programa com mais de 10 anos e que a gente investe milhões e milhões de reais por ano e a gente conta muito com essa rede de contribuição que vem de universidades, de centros de pesquisa, de provedores, enfim, uma rede muito grande que a gente usa como apoio para fazer a inovação acontecer. Falando de startups, pode ser que grande parte desse público aqui seja um público ligado a startups, que eu queria dizer que a Neoenergia está pronta para fazer negócio. A gente é parte de um programa internacional de startups, que é o Perseu da Iberdrola, que conta não só com um fundo aí de cerca de 125 milhões de euros para facilitar e aproximar as tecnologias do futuro à companhia, como a gente conta também com um programa de promoção de desafios, de aproximação para negócio, de um radar de tecnologias que se estabelece em cada um dos países que a Iberdrola tem relacionamento. Então, a Neoenergia está super pronta para fazer negócio. Dentro desse contexto, cada vez mais vocês vão ouvir falar da gente, mas a gente também tem, de uma forma muito clara, uma linha de contato para que vocês venham até a gente, nos deixem conhecer um pouquinho das soluções, nos deixem apresentar um pouquinho do contexto da companhia. Cada vez mais a gente vai estar próximo. Falando de universidades, a gente tem um programa muito forte, muito estruturado pelo grupo globalmente, que é o Programa Universidades. Dentro dos países em que a gente tem grandes atuações, a gente estabelece acordos com universidades para que a gente possa fazer a inovação acontecer. Não significa que essas universidades que aqui estão são as únicas dentro desses países, mas significa que elas são as instituições âncoras, são as instituições onde a gente vê excelência acadêmica para poder desenvolver projetos muito para contribuir com esse futuro da energia limpa
através de soluções inovadoras. Essa rede de universidades trabalha em prol da companhia, então não é que no Brasil a gente só possa trabalhar com as universidades que aqui estão, pelo contrário, a gente tem muito essa questão de aproximação com as universidades do mundo todo, e aqui tem um conceito muito importante, que a nossa estratégia enquanto Neoenergia é usar essas redes de cooperação para tirar a inovação da academia e levar a inovação para o mercado. É a inovação que vai gerar valor, e aí eu acho que tem um papel também super importante de relacionamento com as startups, que tem a flexibilidade, tem a celeridade para pegar essas tecnologias e transformar em algo comercial. A gente está muito voltado para esse modelo de geração de valor através da academia. E é claro que eu vou falar aqui de inovação, vou falar de sustentabilidade, eu não posso me esquecer das pessoas, né? Então, dentro do pilar social, a gente, óbvio, olha para as comunidades em que a gente está atuando. A nossa intenção é realmente influenciar aí, a humanidade, influenciar o mundo para um mundo mais limpo, mais sustentável, mas isso também começa para a gente olhar para dentro, né? Então, a gente olha aqui para as pessoas que compõem o grupo, são mais de 14 mil colaboradores diretos aqui da companhia, e o que a gente quer é preparar essas pessoas para que influenciem positivamente as suas redes de relacionamento. Então, quando a gente fala de inovação aqui dentro do grupo, a gente desconstrói muito o conceito, a gente simplifica muito esse conceito para que a gente possa ter pessoas que estão no dia a dia, que estão na ponta, contribuindo para a transformação do negócio. Vocês vão perceber que parece um discurso bonito, mas de fato se materializa em soluções. Eu vou apresentar para vocês alguns cases, mas o que eu queria dizer é que a Neoenergia está olhando para a inovação nos seus diferentes níveis. A gente está olhando para inovações incrementais, sim. O nosso negócio, nossa operação é muito grande. A gente tem uma série de inovações que são simples e baratas que a gente pode fazer para transformar o nosso negócio sempre com essa ótica de sustentabilidade, de economia de recursos, de economia de tempo, mas a gente também está ligado no futuro do setor e a gente sabe que a gente tem um papel de muito protagonismo, de muita relevância dentro desse contexto. Então, quando eu falo de inovação e sustentabilidade, o que eu quis trazer para vocês aqui com alguns cases é que a gente vai ter projetos de diferentes níveis, de diferentes tamanhos, para que a gente possa fazer isso acontecer. Então, quando a gente fala do cenário de redes inteligentes, quando a gente fala do conceito de Smart Cities, o setor elétrico, as empresas de energia vão ter um papel vital como habilitadora dessa eletrificação da economia, né? Como eu comentei lá atrás, a gente vai ter um papel cada vez mais autônomo, cada vez mais importante do consumidor no centro das decisões, toda essa parte de flexibilização aí para a geração distribuída, o barateamento dos custos de tecnologia tendem a aumentar essa curva de adotantes aí de geração distribuída. Daqui a pouco as baterias também com custos viáveis para que os clientes residenciais possam gerar e sustentar essa energia ao longo de longos períodos. A gente fala também de um fluxo bidirecional, que é nada mais, nada menos do que mudar o papel da distribuidora injetando energia na sua casa com uma troca de energia. Então, o autogerador, quando tiver pico de geração que não vai consumir, pode contribuir com a estabilidade do sistema injetando energia na rede, e, por outro lado, quando ele precisa da distribuidora, que a distribuidora ofereça a energia nos momentos de intermitência das suas fontes de geração. Isso só vai ser feito através da automação da operação, né? São operações altamente complexas, são sistemas altamente complexos que precisam muito dessa questão da transformação digital total dessa operação, né? Não é pegar um papel e espelhar para dentro de um aplicativo, pelo contrário, é a gente utilizar soluções tecnológicas para redesenhar o modelo da distribuidora nesse papel. Então, a gente está falando de medição inteligente, e por medição inteligente, entendemos toda essa parte de dados que está por trás do medidor, respeitando, claro, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas entendendo como a distribuidora pode se antecipar às necessidades dos clientes, né? Como é que nessa transformação digital a gente tem uma base de dados confiável para que a gente possa contribuir com a vida do cliente, antecipar operações de rede, entender tendências de consumo, oferecer serviços. Tudo isso vai ser algo muito, muito, muito importante dentro do conceito de cidades inteligentes. Então, isso é o futuro do setor elétrico, mas mais do que isso é o futuro da humanidade. É para isso que a gente está se preparando. Digitalização nesse aspecto não tem volta e a gente é um grande habilitador dessa eletrificação. Já temos um projeto aí pioneiro de alta relevância dentro do contexto nacional, né, que é dentro da região ali de Atibaia e algumas cidades que estão conurbadas. A gente fez o nosso primeiro laboratório de redes inteligentes. A gente tem mais de 75 mil medidores recém-instalados lá na cidade de Atibaia e outras 2 cidades que estão na fronteira.
e a nossa ideia é transformar Atibaia nesse grande laboratório para que a gente possa, junto ao regulador, conseguir viabilizar essa questão da expansão das redes inteligentes, né? Falando aqui de eletromobilidade, aproveitando aí o gancho de cidades inteligentes, esse talvez seja um tema que está muito mais em voga para as pessoas que aqui estão. A gente sabe que a eletromobilidade tem ganhado cada vez mais espaço na mídia, cada vez mais espaço na demanda do cliente. A gente sabe que aqui no Brasil ainda é um desafio a gente viabilizar economicamente a mobilidade elétrica, mas a gente acredita muito fortemente dentro das tendências mundiais, dos estudos mundiais, no barateamento da tecnologia para garantir a acessibilidade de veículos elétricos. Então, quando isso se estabelecer, de novo, é uma tecnologia que dificilmente tem volta. A gente vai ter carros que têm um custo de operação muito, muito mais barato do que os carros convencionais a combustão. A gente vai ter um carro com ótima durabilidade pelo avanço das tecnologias de bateria e a gente vai ter um carro que vai ter potência suficiente e autonomia suficiente para garantir a necessidade dos nossos clientes. Então, pensando nisso, e como eu falei, a gente não pode esperar o futuro acontecer para se mover. A gente, dentro do programa de pesquisa e desenvolvimento, a gente, dentro da chamada estratégica de eletromobilidade, está desenvolvendo o Corredor Verde. Então, o Corredor Verde é a maior eletrovia do país, sendo a primeira eletrovia do Nordeste. É um projeto gigante aqui, liderado pelo time de P&D. A gente impacta cerca de 70 municípios, passando por 6 capitais do Nordeste, e a gente entende que isso vai afetar até 37 milhões de pessoas, e esses pontos de recarga vão estar distribuídos ao longo das vias, mas também vão estar distribuídos ao longo dos shopping centers, para a gente conseguir um pouco puxar esse assunto, tracionar esse assunto da eletromobilidade no Nordeste. A gente acredita, de novo, nessa eletrovia como um grande laboratório para a gente também, para a gente extrair conhecimentos, para que a gente possa extrair dados, que a gente possa cada vez mais assumir esse papel da eletromobilidade da gente como protagonista nesse processo dentro do contexto nacional, mas esse é um caminho que realmente não tem volta. Então, quando a gente olha para a eletromobilidade, a gente vai ver para os nossos filhos, provavelmente não vai demorar isso tudo. A minha expectativa é que meu próximo carro já seja elétrico em 3 anos, 2 anos, e para os nossos filhos, além de elétricos, serão autônomos. Então, cada vez mais é importante a gente consumir esses dados de uma maneira assertiva, de uma maneira qualificada, para garantir que a gente não tenha nenhuma intercorrência. Mas a gente fala de projetos grandes, do porte da eletromobilidade, do porte do Corredor Verde, mas a gente também olha naquelas inovações pequenas que eu falei com vocês. Então, quando a gente olha para a estratégia de expansão de renováveis dentro do grupo, a gente olha cada vez mais na automação dessas operações. E dentro desse contexto, nasceu Sofia, que a gente carinhosamente batizou. É um projeto que foi coordenado por nós dentro da Superintendência de Inovação e Sustentabilidade, mas liderado pelo time de renováveis, o time que conhece dessas dores. Eu também confesso que por muito tempo fui descrente no modelo de hackathon, mas hoje, estando dentro desse universo, sou completamente convencido de que ele pode se transformar em geração de valor para negócio. A gente fez um hackathon na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a partir disso, a gente desenvolveu um protótipo, conectamos essa estratégia, conectamos esse protótipo a uma startup, e a gente desenvolveu essa solução em 5 meses, uma solução que da ideação até a entrega, 5 meses, a gente já tem retorno imediato desse valor investido. Então, é uma solução que se paga com menos de um semestre. Ele reduziu muito o custo com a análise de dados, porque é uma solução feita para analisar todos os dados de sensores das torres anemométricas e solares, e a gente tinha um trabalho muito braçal e um trabalho muito terceirizado de analisar as possíveis variações dentro das faixas de controle para ver possíveis anomalias. Então, hoje, com o uso de inteligência artificial, a gente faz isso de uma maneira automática, de uma maneira simples, de uma maneira barata. É uma solução que, de novo, foi construída sentando as pessoas que trabalham com isso à mesa, para a gente desenhar uma solução que realmente fosse do impacto e fosse da simplicidade que era necessária. Solução que entrou em produção muito rápida, que hoje está em uso, e principalmente que vai suportar a escalabilidade, que vai suportar a expansão da nossa estratégia de renováveis. Então, a gente reduz o tempo da equipe interna, a gente aumenta a confiabilidade dos nossos dados, que serão tratados 100% em casa, a gente aumenta o nível de produtividade e aumenta também a nossa base para a expansão da nossa estratégia de renováveis. É um projeto, sem entrar em valores aqui, um projeto extremamente barato, um projeto construído pela ponta,
e um projeto que, com parceria com startup, já chega à produção e já impacta a vida das pessoas em menos de 6 meses. Mas é claro que a gente fala de sustentabilidade, a gente fala do conceito de impacto social, e a gente tem um projeto também dentro do programa de P&D, que é o nosso projeto chamado Conexão Digital. Conexão Digital é o maior projeto do P&D ANEEL voltado para o cliente, então é um projeto que foi extremamente pensado no cliente, nas suas necessidades, é nisso que a gente acredita, e oportunamente, infelizmente por conta do contexto de Covid, mas oportunamente porque a gente já tinha antevisto essa necessidade, a gente passou a prover uma série de soluções digitais que fazem com que o cliente não precise sair de casa para resolver os seus problemas. Então, hoje, o nosso cliente pode estar resguardado, tomando as suas medidas de isolamento, suas medidas de proteção e ser atendido de uma maneira ainda melhor pela Neoenergia através das nossas conexões, né, através das nossas soluções digitais. Esse projeto foi feito completamente olhando para a jornada dos clientes, então a gente foi de trás para frente, a gente foi conversar com os clientes que fazem a diferença realmente para o nosso negócio e a gente entender como é que a gente desenvolveu uma série de soluções que principalmente estão integradas numa jornada mais inclusiva para o nosso cliente. Então, hoje a gente, de uma forma também bastante simples, a gente redesenha os nossos canais, a gente faz tudo isso pensando no cliente, a gente passa a trazer o cliente para dentro do mundo digital, então clientes, mesmo com baixa instrução, hoje são capazes de resolver seus problemas através de chatbots, através do nosso site. A gente tem o prazer de dizer que são mais de 10 milhões de interações nos nossos canais digitais desde que a gente modernizou. A gente também foi pioneiro no uso do Pix, né? A gente facilitar essa transação de pagamento, não só isso, mas maior flexibilidade de negociação. O que a gente quer realmente é pensar na sustentabilidade no eixo social para garantir a inclusão dos nossos clientes para dentro desse processo. É um projeto de mais de 127 milhões dentro do contexto do setor elétrico, então vocês veem que grande parte do nosso investimento está realmente pensado no nosso cliente. Então, sem avançar muito, cumprindo o meu tempo aqui, fica aqui o meu convite para a gente inovar junto. Eu espero que eu tenha sido claro no contexto da Neoenergia, do quanto a gente está preparado e no quanto a gente está ansioso para receber soluções que se estabelecem no ecossistema. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, me acione aí pelo LinkedIn, aqui no QR Code vocês têm meu contato, e embaixo também o meu e-mail. Estamos super ansiosos aqui para fazer negócios. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham conhecido melhor a Neoenergia, que vocês possam, num futuro liberalizado, onde a gente vai poder escolher a nossa energia, que vocês tenham em mente que a Neoenergia está pensando nesse futuro e já está se preparando para isso. É isso, pessoal. Muito obrigado.